Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem, terceiro ano? Então vamos lá. Essa aula é sobre medir o tempo, a unidade 11. Então, vocês precisarão acompanhar comigo a leitura. É uma aula de matemática com bastante leitura e vocês precisarão acompanhar para aprender a contar quantas horas são. Ai, professora, mas é difícil. Vocês verão que não, tá bom? Então vamos lá, acompanhem comigo. Rotina de hoje. Unidade 11, medir o tempo. Nós vamos trocar ideias, fazer leitura escrita das horas no relógio analógico, várias páginas da apostila começando lá na 247 e vamos até a 254 com as tarefas para casa da página 255 e 256. Então, iniciando. Vocês vão abrir aqui, ó, página 246 para acompanhar a leitura com a professora. Medir o tempo. Medir o tempo sempre foi uma preocupação das pessoas. Afinal, como saber o horário de acordar? Ah, professora, eu acordo agora bem mais tarde com essa pandemia. Tudo bem, mas para saber que você acordou tarde, você precisa checar o relógio, não é verdade? Horário de ir à escola, ai que saudade. De trabalhar, de almoçar e de brincar. Eu sei que vocês estão brincando bastante agora, né? Mas precisa do momento de estudar. As pessoas inventaram diferentes maneiras de medir a passagem do tempo. Antigamente, olhavam para o céu e, de acordo com a posição do Sol, da Lua e das estrelas, obtinham uma medida aproximada do horário. Não dava para saber, né, certinho como conta no relógio, mas era uma coisa mais superficial. Com o passar do tempo, diversos instrumentos foram inventados para facilitar a leitura das horas. Veja dois deles. Continuando na página 246. Olha, professora, eu já vi essa imagem, eu já vi esse objeto. Então, acompanhe a leitura. Relógio de areia ou ampulheta. É um instrumento formado por dois recipientes transparentes que deixam passar determinada quantidade de areia de um para o outro em um intervalo regular de tempo, ou 30 minutos, 1 hora e 2 horas. Então, como ele funciona? A pessoa que tem um desse, uma ampulheta, ela vira e toda a areia colorida que tem aqui passa dessa parte do vidro transparente para essa. Em quanto tempo? Aí depende do tamanho da ampulheta. Algumas demoram 30 minutos para escorrer toda a areia. Outras levam 1 hora ou 60 minutos. E tem outras maiores que demoram 2 horas e assim varia de acordo com o tamanho. Continuando, lá na página 246 ainda. Relógio de sol. O relógio de sol é formado por uma superfície plana que serve como mostrador e por um pino. Nessa superfície, há várias linhas que indicam as horas. Olha aqui, que interessante, tá vendo? Esse aqui é o pino e tem os marcadores. Nos dias de sol, a sombra do pino sobre o mostrador serve como um ponteiro, indicando as horas, como em um relógio comum. Como a posição do sol varia ao longo do dia, a sombra também vai se deslocando sobre o mostrador. E assim, vemos a passagem das horas. Olha aqui. Vendo? O sol vai fazendo com que haja sombra e vai apontando para o horário correto. Apesar de não serem comuns, há relógios de sol em várias cidades brasileiras. Além desses, há muitos outros tipos de relógio. Agora, vamos estudar os dois mais usados atualmente. Agora vocês vão virar a página, lá na 247, para acompanhar comigo. Trocar ideias. 1. Você sabe como se chamam os tipos de relógio abaixo? Olha bem esse daqui, ó. Nós já vimos em vários lugares. Provavelmente a sua professora colocou um desse na sala de aula. Se não deu tempo, ela colocaria, né? Mas agora você vai passar a olhar com mais atenção.
este, vocês estão mais habituados, por quê? Como nós estamos fazendo essas aulas remotas e o uso do celular, do computador vem sido frequente na nossa rotina, o celular mostra esse formato, né? A não ser que a pessoa escolha esse, tem como também, mas esse é mais prático e um pouquinho mais fácil também. Então, como será que chama esse primeiro relógio? Você conhece, já sabe? Relógio analógico. E o segundo? Relógio digital. 2. Como fazemos a leitura das horas indicadas em cada um deles? E agora? Olha, professora, esse aqui já está mostrando, né? Olha, 10h35. Mas aqui é um pouquinho mais complicado. Mas até agora, depois não será mais. Olha aqui, eu tenho ponteiro que marcam horas, ponteiro que marcam minutos e ponteiro que marcam segundos. Será que você já consegue descobrir quantas horas são? Olha aqui, esse ponteiro, ele já passou do 3, mas ainda não chegou no 4. Ou seja, são 3 horas e 30 minutos. E aqui, esse ponteirinho contam os segundos. Mas você já sabe, professora, e como que a gente vai saber? Agora, olha, vamos acompanhar passo a passo. Na página 247, leitura e escrita das horas no relógio analógico. Olha lá como funciona. Você já aprendeu a ler as horas no relógio analógico. Quem não aprendeu vai prestar também bastante atenção. E quem aprendeu também, porque nós vamos estudar sobre isso. E o que a professora orienta? Para que você observe toda hora no relógio analógico, para que quem mora com você te pergunte, te auxilie, porque isso é costume, é hábito. Depois de 3 dias analisando as horas no relógio analógico, você já vai estar bem familiarizado. Vamos lá? Continuando a nossa leitura aqui, ó. Aprendeu também que ele tem um ponteiro que indica as horas, um ponteiro que indica os minutos e que muitos deles têm um ponteiro que indica os segundos. Tem alguns relógios que não mostram esse terceiro ponteiro, mas a maioria deles mostram, é aquele que vai bem mais rapidinho. Para indicar as medidas das horas, usamos a letra H, o H de hora. Para indicar a medida dos minutos, nós usamos min, ó, M-I-N, mas a gente não fala min, nós falamos minutos mesmo. E para os segundos, utilizamos a letra S. Assim, escrever 3 horas, 20 minutos, 30 segundos é o mesmo que escrever 3 horas, 20 minutos e 30 segundos. Quando eu faço a leitura, eu não leio 3H, 20 min e 30S. Combinado? Eu leio desta maneira: 3 horas, 20 minutos e 30 segundos. Você deve se lembrar de que 1 hora tem 60 minutos, ou seja, quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa no relógio, ele percorre 60 minutos. Isso também ocorre com o ponteiro dos segundos. Quando esse ponteiro dá uma volta completa no relógio, ele percorre 60 segundos. Estão acompanhando a leitura com a professora? Então vamos lá. A página 247 ainda, vamos observar essa imagem. Olha lá. Eu tenho os números maiores, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12. Esses algarismos maiores, eles indicam a hora, né? A hora cheia. Então, quando o ponteiro que indica as horas, geralmente é um mais curtinho, mais grossinho, indica quantas horas são. E o ponteiro mais comprido, tem relógio que muda um pouquinho a estrutura, mas não sai muito disso. Ele indica a quantidade de minutos. E esse, ó, mais fininho, indica os segundos. Então, quando eu saio, ó, quando o ponteiro sai daqui do 12, que também indica
o estágio inicial, que é o 0, vai andar. Tá vendo esses tracinhos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu cheguei aqui no 1, já se passaram também 5 minutos, certo? E para chegar até no 2? Olha, já estou aqui no 5. 6, 7, 8, 9, 10. E é assim que o relógio funciona. Então, vamos que ela está falando para nós. No relógio analógico, entre um número e outro, há um intervalo de 5 minutos ou 5 segundos. Então, se eu considerar este ponteiro, daqui até aqui eu tenho 5 minutos. E do 1 até chegar no 2, mais 5 minutos. Do 2 até chegar aqui no 3, mais 5 minutos. Porque eu estou considerando esse ponteiro. Agora, se eu considerar esse mais fininho, tá vendo aqui, ó? E ele passa bem rapidinho. Se ele estiver aqui no 12, chegar aqui no 1, não se passaram 5 minutos. Se passaram apenas 5 segundos, porque ele corre mais veloz. Dos minutos e dos segundos, sempre iniciamos a contagem a partir do número 12. É o que nós vimos agorinha. Continuando a leitura na página 248. Acompanha com a professora. Vamos aprender a fazer a leitura e a escrita das horas, dos minutos e também dos segundos. No relógio a seguir, o ponteiro das horas está entre, olha aqui, essa palavra é importante, entre o 2 e o 3. Olha aqui, o 2 está aqui e o 3 aqui. E o ponteiro que marcam as horas, ele está aqui, ó. Significa que eu já passei de 2 horas, mas eu ainda não cheguei nas 3 horas. Então, 2 horas e alguns minutos. Que minutos serão esses? Então, vamos lá. Para fazermos a leitura dos minutos, a leitura dos minutos, devemos começar a contar a partir do número 12 até chegar aonde o ponteiro dos minutos está. No caso, até o 5. Do número 12 até o número 5, temos 5 intervalos de 5 minutos. Portanto, 5 vezes 5 igual a 25 minutos. O que é isso que nós lemos? É que esse ponteiro que marca os minutos, ele partiu aqui do 12, ó. Então, quando ele andou até aqui, se passaram 5 minutos. Quando ele chegou no 2, mais 5 minutos. Então, vamos contar de 5 em 5, como se esse ponteiro estivesse saindo daqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Viu que prático? Para fazer a leitura dos segundos, lá no ponteirinho vermelho. Ah, professora, mas no relógio da minha casa não é vermelho. Não tem problema. Pode ser de qualquer cor. O importante é aprender a ler as horas. Nós devemos começar também do 12, para contar os segundos, até onde o ponteiro dos segundos está. E, no caso, até o 3. Do número 12 até o número 3, temos 3 intervalos de 5 segundos. Portanto, 3 vezes 5, 15 segundos. O que é isso? É assim, olha, se esse ponteiro vermelho partiu daqui do 12 e ele chegou até aqui no 3, quantos segundos será que se passaram? Vamos contar? Mas nós vamos contar de 5 em 5, olha aqui, ó. Então, continuando, olha lá as setinhas que estão indicando. Lembrando que o ponteirinho vermelho ou mais fininho do seu relógio indicam os segundos e ele gira mais rapidamente, é o mais veloz. Temos o ponteiro dos minutos, né? A setinha veio aqui, ó, em azul, 25 minutos. E nós temos o ponteiro, que é um pouquinho mais grossinho, que marcam as horas. A leitura, então, é feita da seguinte maneira: 2 horas, 25 minutos e 15 segundos. E a escrita com símbolos fica dessa maneira. Olha aqui, tá vendo? 2H, 25 min, 15S, mas eu não leio dessa maneira. Eu leio 2 horas, 25 minutos e 15 segundos. Continuando.
Neste outro relógio, o ponteiro das horas continua marcando 2 horas, mas agora o ponteiro dos minutos marca 40 minutos, pois 8 vezes 5 igual a 40, e o ponteiro dos segundos marca 55 segundos, pois 11 vezes o 5, 55. Olha aqui, tá vendo? Não chegamos, ó, esse ponteiro das horas, ele partiu daqui e ele ainda não chegou no 3. Tá quase, olha, tá bem pertinho. E o ponteiro dos minutos partiu daqui do 12, fazendo a volta, olha lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 o que mesmo? 40 minutos. Agora, o que será que nós vamos contar, ó? Continuando. Os segundos, olha aqui, ó, 55 segundos. Então, olha que o ponteiro dos segundos, ele quase deu uma volta completa, olha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ou seja, nós temos aqui a leitura. 2 horas, 40 minutos e 55 segundos. E a escrita com símbolos fica desta maneira. Tudo bem? Em geral, no nosso dia a dia, dizemos apenas as horas e os minutos. Nesse caso, a leitura não depende do ponteiro dos segundos. E por que isso acontece? Porque ele passa tão rapidamente, mas também é importante, que se você falar 55, já foi para o 56. Então, como ele é bem veloz, bem rapidinho, nós costumamos dizer apenas as horas e os minutos. Página 249, acompanhe a leitura. Quando o ponteiro dos minutos está no número 6 ou depois dele, podemos fazer a leitura das horas de 2 maneiras. Por exemplo, observe que o ponteiro dos minutos está no número 6. Olha aqui o ponteiro que marca os minutos. Ele está no 6. E neste caso, podemos ler. Olha aqui, ó. Lembrando que o ponteiro que marca as horas, ele já partiu do 3, mas ainda não chegou no 4. Isso indica que ainda são 3 horas e 30 minutos. Isso mesmo. Pois 6 vezes 5 é igual a 30. Mas tem outra maneira também, olha. Quando o ponteiro dos minutos ele parte daqui e ele faz esse giro aqui até a metade do relógio, se passaram meia hora. Então, nós dizemos que são 3 horas e meia. Meia de quê? Meia hora. É por isso que eu não posso pronunciar meio-dia e meio. Eu tenho que falar meio-dia e meia, porque é de meia hora, metade de uma hora completa, ou seja, 30 minutos, que é a metade de 60 minutos. 60 minutos é quando o ponteiro dos minutos parte daqui do 12 e faz essa volta completa e chega aqui. Se passaram 60 minutos ou 1 hora. Olha lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ou 35 não, professora, 30, era meia hora, lembra? Ah lá, muito bem. Ainda na página 249, continua comigo. Observe que agora o ponteiro dos minutos está no número 8. Nesse caso, podemos ler 2 horas e 40 minutos, ou 20 minutos para as 3 horas. Olha lá, ponteiro sempre parte aqui do 12 e aí ele foi, olha lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 o que mesmo? 40 minutos. E como se você observar, olha lá, ele está quase chegando no 3, falta só um pouquinho. Quanto falta para chegar no 3? Vamos contar, olha. 1, 5, 10, 15, 20. 20 minutos para as 3 horas.
É por isso que quando alguém pergunta as horas e o outro responde 20 para as 3, o que significa? Significa que só faltam aquela quantidade de minutos para completar uma hora cheia no relógio. Olha, esse é um desafio para vocês agora. Vocês vão realizar esse desafio e pensar rápido e responder agora comigo. Eu tenho aqui o ponteiro que marcam as horas, tá vendo que já partiu, já passou pelo 3, mas ainda não chegou no 4. Ou seja, ainda são 3 horas e quantos minutos quando o ponteiro dos minutos chega lá no 8? Vamos contar de 5 em 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, são 3 horas e 40 minutos. Reparem que aqui não apareceu o ponteiro dos segundos, mas existem relógios nesse formato. Mais um desafio. Olha lá, nossa, cheio de pontinho, professora. Mas cada pontinho desse, olha, 1 minuto. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E assim até completar a volta toda. Ponteiro que marcam as horas está aqui no 10, né? E eu já sei então que são 10 horas. E os minutos? Vamos contar? Ó, 5. Não cheguei no 2 ainda, para ser 10 horas e 10 minutos. Olha lá, voltei 1 e voltei mais 1. Então, são 10 horas e 8 minutos. Muito bem. Depois você treina no relógio da sua casa, combinado? Ou do celular, ou do computador, que você tem feito as tarefas, também dá super certo. Agora, lá na página 250, nós temos atividades para fazer. Faça a leitura e escreva as horas, os minutos e os segundos indicados nos relógios. Ah, olha lá, o que eu preciso observar? Onde está o ponteiro que marcam as horas, o ponteiro que marcam os minutos e o ponteiro dos segundos? Então, são 8 horas e 19 segundos. Reparem que está bem pertinho do 4, mas ainda não chegou. Tá vendo? 1 minutinho a menos para ser 20 segundos. Mas eu tenho outra maneira também, né? Eu posso escrever com palavras, mas assim já satisfaz o exercício. Próximo. Lá no B. Mesma estratégia, ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos. Você conseguiu esse? Isso mesmo, olha lá. 9 horas, 5 minutos e 20 segundos. Próximo. Reparem bem onde está o ponteiro que marcam as horas. Olha lá, no 3. Dos minutos e dos segundos. Ou seja, são 3 horas, 3 minutos e 36 segundos. Olha aqui, o dos segundos sempre parte aqui do 12 e vem contando de 1 em 1. Então aqui, ó, se eu chegasse no 7, seriam 35. Como ele andou mais 1, 36. Continuando. Atividade 2. Escreva as 2 formas de ler as horas e os minutos indicados nos relógios. Olha lá, reparem bem nos ponteiros. Isso mesmo, 6 horas e 45 minutos. Ou também posso dizer 15 para 7 horas. Olha lá. Por que 15 para 7? 5, 10, 15. E que depois de 15 minutos serão 7 horas. Na página 251, continuando. Olha lá, onde estão os ponteiros das horas, dos minutos? Conseguiu aí, terceiro ano? Isso mesmo, 11 horas e 36 minutos, ou 24 minutos para as 12 horas. As pessoas não costumam falar assim, ó, 24 minutos para as 12 horas. Elas costumam falar
15, 20, 5, quando está bem próximo da próxima hora. Tudo bem? Olha lá. Reparem nos ponteiros que marcam a hora e os minutos. Isso mesmo, 5 horas e 55 minutos. Ou faltam apenas 5 minutos para 6 horas. Olha lá o ponteiro, tá vendo? Ó, ele já passou pelos 5, tá quase chegando no 6. Para chegar no 6, falta quantos minutos? Apenas 5. Ainda na página 251, D. Olha lá, horas, minutos. Conseguiu o terceiro? Então, vamos lá. 4 horas e 35 minutos. Ou 25 minutos para 5 horas. Reparem bem aqui na hora, olha. O ponteiro já passou pelo 4, mas ele ainda não chegou no 5. Então, 4 horas e 35 minutos, por quê? Partindo aqui do 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Agora, se eu começar a contar aqui do 7 até chegar aqui no 12, olha lá, 5, 10, 15, 20, 25, é o que faltam para 5 horas. Reparem novamente, com atenção, olha lá. O ponteiro das horas, ele já passou pelo 7, mas ele ainda não chegou exatamente lá no 8. Quantos minutos faltam para chegar lá no 8? Faltam 5 minutos para as 8 horas. Agora, lá na página 252, continuando. Os períodos do dia. O dia tem 24 horas e pode ser dividido em 4 períodos, que chamamos de manhã ou período matutino, o intervalo de tempo das 6 às 12 horas, meio-dia. Tarde ou período vespertino, o intervalo de tempo das 12 às 18 horas. E noite ou período noturno, o intervalo de tempo das 18 às 24 horas, ou seja, meia-noite. E a madrugada, professora? Madrugada é o intervalo de tempo das 24 às 6 horas, ou seja, da meia-noite até às 6 horas da manhã, também é chamado de madrugada. Se um dia tem 24 horas, como fazer a leitura no relógio analógico se ele só tem a numeração até o 12? Então, como eu vou saber que são 21, 22, se ele só chega até o 12? Há 2 possibilidades. O relógio abaixo mostra como devemos fazer a leitura das 24 horas do dia. Olha lá, na sua apostila aparece esse relógio para você acompanhar. 1h da tarde ou 13 horas. 7 horas da noite ou 19 horas e assim por diante. Por quê? Porque aqui, ó, partindo do 12, eu tenho, depois de 12, 13, quando o relógio começa a fazer a segunda volta completa. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui, 24 horas é meia-noite, ou seja, 0 horas. Então, tem 2 maneiras de se observar um relógio analógico. No digital, nós não temos esse problema. Ele marca certinho. Olha aqui, ó. Precisava saber se ele tivesse aqui o ponteiro das horas, 2 horas, se fosse da manhã, na madrugada, ou 14 horas, 2 horas da tarde. Lá na página 253 agora. Leitura e escrita das horas no relógio digital. Atualmente, o relógio digital é um dos tipos mais comuns. Podemos encontrá-lo em relógios de pulso, painéis espalhados pelas cidades, no computador, no celular, é aquilo que a professora já havia comentado com vocês. A maioria dos relógios digitais marca as horas e após 2 pontos, os minutos. Alguns também marcam segundos. Olha aqui, ó. Então, eu tenho horas, tenho 2 pontinhos que separam minutos. E alguns têm mais 2 pontinhos e marcam os segundos.
assim, dessa maneira, olha aqui, ó, essa imagem que já é bem conhecida por vocês, tá vendo? 10h35, 12h45. Ainda na página 253, observem, tá vendo? Ó, 12h35, e esse número menor, ele indica os segundos. Aqui já não aparecem os segundos, tá vendo? Esse aqui consegue, ó, mostrar no visor. E esse é o que tem espalhado pela cidade. Geralmente eles também não marcam os segundos. Os relógios digitais são diferentes dos analógicos também na indicação das horas. Na maioria deles, a indicação das horas segue a sequência numérica de, olha aqui, 000 e vai até 23h59. Ou seja, parte da meia-noite e aqui faltando 1 minuto para chegar na meia-noite de novo. Na página 254, acompanha comigo. 1. Observe as horas e os minutos indicados nos relógios digitais. Depois, represente-os desenhando os ponteiros nos relógios analógicos. Nesse momento, você vai precisar de um auxílio ou voltar à videoaula. Então, olha lá. Nós estamos enxergando aqui, visualizando o relógio digital e vamos fazer o desenho, tá vendo? Dos ponteirinhos, olha. Marca horas e os minutos, e eles coincidiram. O que é isso? Marcar no mesmo lugar. Olha lá o próximo, 6h30. O que aconteceu? O mesmo caso, os ponteiros, eles coincidem. Então, aí na sua casa você pode utilizar lápis de cores diferentes. 20h11. Olha lá. E o próximo, 23h40. Certinho, terceiro ano. Chegamos, olha lá. Agora vocês farão a tarefa nas páginas 255 e 256. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Matemática, unidade 11, medir o tempo. Lembrando que você precisa se familiarizar com os relógios, então, todo momento que você lembrar, vai lá e checa quantas horas são, que aí você vai se adaptando. Nós fizemos as atividades propostas na videoaula. Se você ainda não terminou, não tem problema, depois você tem um tempo para finalizar, pode assistir a videoaula novamente, tirar uma foto destas atividades e também da tarefa, encaminhar para o professor ou professora da sua escola. Bons estudos e cuidem-se muito!